Oh Pai, Espírito Santo, nós, meu Deus, nos achegamos a Ti porque sabemos, meu Deus, que o Senhor, Pai, pode todas as coisas, que o Senhor deseja, meu Deus, fazer em nossas vidas, meu Pai, Senhor, tudo e muito mais, meu Pai, do que nós pensamos ou imaginamos. Oh, meu Deus, as Tuas bênçãos, meu Pai, Senhor, tudo isso, meu Pai, Senhor, quer ser cumprido, meu Pai, Senhor, em nossa vida. Mas, meu Pai, Senhor, é necessário que venhamos a ouvir a Tua voz, que venhamos a ouvir, meu Deus, Senhor, a Tua palavra, a Tua direção, Espírito Santo. Oh Pai, nós te pedimos, meu Deus, nessa manhã, vem, Senhor Jesus, nos dar sabedoria, vem, Senhor Jesus, nos mostrar a direção, vem, Senhor Jesus, mostrar, meu Pai, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade, vem, Senhor Jesus, meu Pai, fazer, meu Deus, muito mais, meu Pai, do que nós pensamos e imaginamos, vem, Senhor Jesus, fazendo um milagre, meu Pai, Senhor, em nossas vidas. Nós, meu Pai, Senhor, te pedimos, nós, meu Pai, Senhor, te buscamos, nós verdadeiramente, meu Deus, nos colocamos diante de Ti, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor, meu Deus, é providência para a nossa vida. A Tua palavra nos diz que o socorro do Senhor, Ele é bem presente, meu Deus, no dia da angústia. Então, meu Deus, Senhor, nos colocamos aqui diante do Senhor, nos colocamos aqui, meu Deus, Senhor, para Te ouvir. O Salmo 143, versículo 10, ele diz o seguinte: ensina-me a fazer a Tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o Teu bom Espírito por terras planas. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito, meu Pai, Senhor, venha nos guiar, que o Teu Espírito Santo venha nos mostrar a direção, que o Senhor, meu Deus, verdadeiramente possa, meu Pai, agir, meu Deus, Senhor, em nosso meio, que o Senhor verdadeiramente possa, meu Pai, cumprir a Sua doce, meu Pai, a Sua agradável, a Sua perfeita vontade em nós. Meu Deus, nós te pedimos e eu te peço, Senhor, que não seja que o homem, meu Deus, em cima do Teu altar, mas que seja o Teu Espírito, meu Deus, através, para falar, meu Deus, a vida desse povo, a vida desse irmão, dessa irmã, meu Pai, a vida desse jovem, dessa jovem, a vida de todos, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, segundo, meu Pai, Senhor, a Sua vontade, segundo, meu Deus, a Sua direção, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Bom dia, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo, em nome do Senhor Jesus. Eu me chamo Mauri Cristiano, sou obreiro aqui da Casa do Senhor e estou aqui hoje para trazer uma palavra de fé a você que está me acompanhando aí pelas redes sociais, no Facebook da IGD Boa Viagem PE e no YouTube da IGD Boa Viagem PE. Amém? Irmão, cadê o pastor Joseilton? O pastor Joseilton hoje não pôde estar aqui, mas verdadeiramente quem está é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele quer falar muito ao nosso coração nessa manhã. Então, verdadeiramente, creia que seja o Senhor, que seja o Espírito Santo que vai falar ao teu coração, que tão pouco importa quem esteja aqui no altar, mas que a mensagem ela venha diretamente de Deus para você, amém? Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, se prepare aí para tomar posse dessa bênção. A gente tem uma palavra aqui hoje, uma palavra de fé, uma palavra que vai verdadeiramente edificar a nossa vida e vai nos ensinar o caminho correto, o caminho que nós devemos seguir para alcançar de Deus a nossa libertação, para verdadeiramente quebrar toda a força do mal, para verdadeiramente fazer a obra completa dele, para que ele complete essa obra boa que ele começou na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Então eu me chamo Mauri Cristiano, você está aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapuceiro, número 357, em Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Nós estamos aqui verdadeiramente com as portas fechadas, mas aqui transmitindo o nosso culto online para você tomar posse da sua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então vamos agora, nessa manhã, vamos verdadeiramente à mensagem, E o título da nossa mensagem de hoje, vou pedir para o irmãozinho colocar aí na tela para vocês. O título da mensagem de hoje é A Vontade de Deus. A vontade de Deus. Sexta-feira, 23 de março de 2021, a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, queremos estar sempre na vontade do Senhor. E vamos entender hoje, o que é essa boa, essa perfeita, essa agradável vontade
ela é para nós, né? Por que a gente precisa seguir e quais são as bênçãos, né? Então, vamos ver aqui a nossa mensagem, está lá no livro de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, abra aí em Colossenses, capítulo 4. E o versículo, a gente vai começar, na verdade, pelo versículo 12. Antes de ler o versículo para vocês, eu gostaria de fazer uma introduçãozinha, né? Aqui, né, essa epístola, essa carta de Paulo, né, ela é endereçada, obviamente, aos Colossenses. E nesse capítulo, Paulo faz umas últimas exortações à igreja de Colossos, e ele também faz alguns anúncios, né, de que iria mandar Onésimo, mandar Tíquico, obreiros dele na fé, para que ensinassem e exortassem o povo acerca de cumprir o mandamento do Senhor. E aí Paulo ele vai falando, né, ele vai instruindo o povo de Colossos, até que ele chega a um versículo que me chamou muita atenção, né? Quando ele envia Epáfras e manda, né, e diz para Epáfras, né, e diz àquele povo qual que é a missão de Epáfras, né? O que Epáfras ele veio trazer, ele veio fazer com que aquele povo atente. E para mim e para você hoje, né, o versículo 12, ele vai ser o princípio dessa mensagem. Amém? Então nós vamos ler agora o que diz Colossenses capítulo 4, versículo de número 12. Colossenses 4:12 diz o seguinte: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Amém? Versículo 12, ele diz isso, que Paulo mandou Epáfras àquele lugar para combater com eles, não em carne, mas em oração, e para que conservasse os colossenses firmes, perfeitos e consumados. Algumas Bíblias dizem completos em toda a vontade de Deus. A gente vê aqui, meus irmãos, uma das primeiras coisas que Paulo ele instrui é que Epáfras, né, ele verdadeiramente ia batalhar na oração. Veja só o que diz: combatendo sempre por vós em orações. Eu estava atendendo uma pessoa ontem e eu atentei para uma coisa que se cumpriu na Bíblia, né? Antes, a batalha do homem era carnal. Os inimigos, né? Eles eram humanos. Como na época de Davi. Davi, ele lutava contra exércitos. Tanto é que de tanto ele lutar, de tanto ele ter que matar realmente, né, com as próprias mãos, semelhantes a ele, né, criaturas de Deus também, tanto ele matar, o próprio Senhor não deixou que ele edificasse o templo, porque as mãos deles estavam manchadas de sangue. Mas hoje a gente vive uma aliança superior. Hoje em dia a gente não precisa estar matando ninguém. A gente não precisa fazer nenhum derramamento de sangue. A gente não precisa guerrear com nenhuma pessoa. O nosso inimigo hoje, ele é vencido através das nossas orações, através das nossas atitudes, através do poder de Deus. Ele é vencido espiritualmente. Então nós, meu irmão, eu e você, nós somos combatentes. Nós somos soldados, nós estamos alistados para uma guerra que não se vence com armas carnais. Essa guerra, ela se vence de joelhos. Essa guerra, ela se vence humilhando-se perante o Senhor. Essa guerra, ela se vence verdadeiramente
fazendo a vontade do Senhor. Porque a gente não tem que combater contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e potestades. Às vezes eu comento aqui que muita gente acha que o problema está na outra pessoa. Está na outra pessoa. Não, porque fulano de tal é um devasso. Porque fulano de tal é um chato. Eu detesto ele. Porque fulano de tal faz assim, assim. Fulano de tal não tem noção de nada. É um sem noção da vida. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, entenda que tudo que foge da normalidade, que tudo que foge do plano perfeito do Senhor, é causado por um mal, é causado por uma ação maligna sobre a pessoa. É causado por quem está dominando a vida daquela pessoa. Seja a própria vontade da pessoa, ou sejam muitas vezes os demônios. Há uma ação maligna. Há uma ação de uma potestade que a gente não vê com os olhos carnais. Por quê? Porque ela é espiritual. E só se combate coisas espirituais, só se combate obras espirituais espiritualmente. Só se combate forças malignas espiritualmente. Então, nós temos que entender, meu irmão, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Nós temos que entender que o nosso combate ele será vencido através da palavra. Ele será vencido através de Jesus Cristo. Ele será vencido através da direção que Deus nos der. O nosso combate ele não é carnal. Então não adianta você pensar que é o seu filho, é o seu marido, é aquela pessoa, o seu vizinho. É aquela pessoa que está se levantando contra você. É o inimigo que está tendo brecha na vida dessa pessoa e está se levantando contra você. É uma ação do maligno. Então, acorda e combate e passe a combater o seu verdadeiro inimigo, que não é o seu filho, não é o seu tio, não é o seu vizinho, mas são as hostes espirituais da maldade. São todos os demônios, são toda essa ação maligna que vem querer tirar a tua paz, que vem para querer matar, roubar e destruir. Então tenha em mente isso primeiro, de que você é um combatente, mas você é um combatente na oração, que você verdadeiramente vencerá as suas batalhas em Cristo Jesus, sem derramamento de sangue, sem qualquer contenda por sua parte. Amém? Então entenda isso primeiro. Mas continuando, o versículo 12, ele diz para nós o seguinte: saúda-vos Epáfras, que é um dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes. Essa é a primeira coisa. Firmes. O que Paulo quer dizer com firmes? Na epístola dele aos Gálatas, abre aí por favor, meu irmão. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele diz para a gente melhor. Gálatas 5:1, ele diz para nós o seguinte: olha só aonde é que a gente tem que estar firme. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A gente tem que estar firmado nisso. A gente tem que estar firmado na liberdade que o Senhor nos libertou. A gente tem que estar firme, crendo que em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Que aquilo que antes era Senhor na nossa vida,
agora não pode mais ser. Aquilo que era maligno, era senhor, agora já não pode mais ter esse lugar, porque esse lugar pertence a Cristo. Cristo, meu irmãozinho, ele te trouxe a liberdade. Cristo, ele veio para te dar liberdade. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Veja só, abre lá em João 10, versículo 9. Deixa-me ver aqui. Isso, é isso mesmo. Olha só o que diz. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, achará salvação. E entrará e sairá, achará libertação. E achará pastagens. Jesus Cristo é a porta. É por meio dele que vem a sua salvação. É por meio dele que você acha liberdade. E é por meio dele que você tem mantimento. Então creia nisso, meu irmão. Creia nisso. E esteja firmado nisso. Às vezes quem sofre, com um vício de bebida, o vício do fumo, acha que muitas vezes até quer deixar. Mas por tantas e tantas vezes ficar tendo recaídas, a pessoa acha, eu nunca vou deixar. Sempre vai ter um momento que eu vou recair. Não, meu irmão. Se essa pessoa ela entender e aceitar Cristo como sendo a porta, como sendo o Senhor da vida dela, se ela já aceitou a Ele, então ela não tem que mais ficar presa. Não tem mais que ficar presa. Porque Cristo já deu a liberdade para ela. Cristo ele já te revestiu de toda a força que você precisa para se libertar. Ele já te deu tudo. Lucas 10, 19. Não está aqui no esboço, mas só para você entender. Lucas 10, 19. Olha só o que Cristo ele te deu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele já te deu todo o poder para você se libertar disso. De toda serpente, todo escorpião que tem assolado sua vida, que não tem deixado a sua vida, que não tem deixado você desfrutar da paz. Ele já tem te revestido de poder para que você possa mandar esse mal embora. Então fique firme nisso. Ficar firme, meu irmão, é não duvidar. Ficar firme, meu irmão, é verdadeiramente crer, ainda que a situação esteja desfavorável. A Bíblia diz, e todo aquele que disser ao monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, tudo o que se diz será feito. É tudo, meu irmãozinho, é tudo, minha irmãzinha. É tudo. Mas é necessário que a gente não duvide. É necessário que a gente não duvide, que a gente fique firme. Deixa eu abrir aqui, Deus me fez lembrar de uma passagem. Quero ter certeza. Isso. Deixa eu me ver aqui em Lucas. Deixa eu me ver. Deixa eu me ver aqui.
Bom, aqui eu não consegui encontrar, mas se trata de uma passagem que o homem chega com um menino e o menino, né, os discípulos não puderam expulsar os demônios daquele menino. Não puderam expulsar, né, os demônios daquele jovem lunático. E aí aquele pai chega para Jesus e diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Luiz, porta, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E ajuda-nos. Luiz, porta, se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, verdadeiramente, aquele homem, ele foi diante de Jesus para que o Senhor pudesse curar. Mas veja só o que aquele homem escondia, né? O que aquele homem escondia? Verdadeiramente, ele diz assim: se tu podes fazer alguma coisa. Aí Jesus disse assim, ó: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aquele homem diz assim: eu creio, Senhor. Me ajuda na minha incredulidade. Então, muitas vezes, meu irmão, a gente tem faltado para a gente crer. Tem faltado para a gente ficar firme nisso. E aí a gente duvida, e enquanto tem dúvida no nosso coração, enquanto tem incredulidade no nosso coração, Deus não é capaz de operar. Porque a gente crê mais que o diabo, ele vai continuar com a sua ação maligna do que Deus vai operar. Porque a gente não crê que Deus vai poder fazer alguma coisa. Então a gente precisa estar firmado. A gente precisa estar firmado naquilo que Deus fala conosco. Se a palavra do Senhor diz que pelas suas feridas eu e você já fomos sarados, então nós fomos. Temos que ficar firme nisso. Meu irmão, mas veio uma doença. Em nome de Jesus ela vai sair, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. Senhor, se eu estou cometendo pecado, Pai, expurga-me. Me mostra, Senhor, os pecados que me são ocultos. Mostra-me, meu Deus, onde é que está o erro. Porque eu quero me consertar e eu quero ver o teu poder agindo na minha vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é: precisamos estar firmes. Firmes em quê? Na liberdade que o Senhor nos libertou. Firmes naquilo que Jesus diz na sua palavra. Firmes naquilo que a palavra de Deus ela declara. Que se nós ouvirmos, comeremos o bem dessa terra. Que se nós verdadeiramente quisermos, nós iremos comer. Que nós verdadeiramente, se nós fizermos a vontade do Senhor, bênçãos e bênçãos nos alcançarão. Então, meus irmãos, precisamos estar firmes. Precisamos não duvidar daquilo que Deus fala conosco. Mas ficar firmes, tendo essa certeza de que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então, vamos voltar aqui para Colossenses 4:12 e vamos ver o outro ponto que Paulo ele fala. Ele diz para nós o seguinte: saúda-vos Epáfras, que é um dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conservei firmes. E aí vem a segunda parte: perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. O segundo ponto que Paulo fala aqui é perfeitos. Ele queria que a igreja de Colosso ela fosse perfeita. E não é muito diferente do que o Senhor Jesus próprio declarou. Vamos ver? Mateus 5:48, ele diz para nós o seguinte, acompanhem comigo: sede vós, pois, perfeitos,
Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em Gênesis, abre aí em Gênesis 17:1. Gênesis 17:1. Ele fala para Abraão, né? Ele diz, ó, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Irmão, o que é ser perfeito? Irmão, o que é ser perfeito? Ser perfeito é estar na palavra do Senhor. É buscar andar na palavra do Senhor. Jesus, ele foi perfeito em todas as suas obras. Então, ser perfeito é permanecer nele. É permanecer nele. Ah, meu irmão, mas eu sou ser humano. Eu erro. É verdade. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Mas enquanto a gente permanecer na palavra, nós verdadeiramente seremos perfeitos em Cristo. No momento que a gente se desvia da palavra, a gente se torna imperfeito. A gente se torna imperfeito. Nos tornamos imperfeitos. Mas enquanto nós estamos na palavra do Senhor, nós estamos perfeitos em Jesus. Perfeitos em Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus ele tem te mostrado uma coisa, um pecado, uma falha que você tem cometido, não espere para corrigi-la. Não espere um momento melhor, um momento oportuno para fazer, para verdadeiramente se arrepender e se colocar nos eixos. Não espere. Não espere esse momento oportuno. Assim que ele te apontar o erro, assim que ele te apontar a falha, volte-se para ele. Irmão, é fácil? Não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Às vezes aquilo que a gente estava fazendo desde quando a gente se entende por gente, desde pequenininho, que a gente aprendeu que aquilo ali era o certo, que aí quando chega Jesus e disse, olha filho, não é assim que funciona não. Muita gente faz desse jeito, mas isso não está perfeito, não está condizente com a minha palavra. Muda isso aí. Muitas vezes não é fácil, porque a gente cresceu fazendo aquilo. Cada um que ouve essa mensagem, que entenda o que Deus está falando. Muitas vezes foi algo que a gente aprendeu desde pequeno a fazer. E que Deus está dizendo, olha, isso não está certo. Muita gente faz, muita gente se usa disso, mas não está certo. Davi, um dos erros que Davi cometeu, né? Na época das batalhas dos reis, Davi ele ficou dormindo no palácio. Ele ficou dormindo. Aparentemente era um direito dele. Aparentemente era algo que o rei ele poderia fazer, porque no final de contas ele era o rei. Se ele quisesse ficar descansando, ele poderia, mas não era tempo. A vontade de Deus era que Davi fosse para as guerras. E Davi não foi. Resultado, Davi acabou vendo Batseba, se encantou por ela e teve um filho com ela. E por causa desse filho que Davi gerou no ventre de Batseba, Davi cometeu um homicídio. Mas ele não foi até Urias e matou Urias propriamente. Ele não matou Urias propriamente, não. Ele mandou Urias para a linha de frente para que ele fosse morto. Mas então por que diz que Davi cometeu um homicídio? Porque no coração dele, no coração de Davi, o coração de Davi desejava que Urias morresse para poder ficar com Batseba. Davi não sujou suas mãos, mas o seu coração estava sujo. Às vezes, meu irmão, você aprendeu a não sujar as suas mãos,
Mas antes de você sujar as suas mãos, meu irmão, saiba que se o que você fez não foi a vontade de Deus, o seu coração já está manchado. O seu coração ele já está manchado. E o que Davi fez? Depois veio o profeta Natan e disse: Davi, olha, teve uma situação assim, assim. Um viajante muito rico tomou a única ovelha de um pobre, né? A única ovelha que ele tinha. E aí quando Davi ouviu a história, disse que esse rapaz é digno de morte. E Natan disse: esse rapaz é você. E aí Davi pediu misericórdia ao Senhor. Pediu misericórdia ao Senhor. Davi verdadeiramente se arrependeu naquele momento. E ele foi, e Deus deu perdão para ele. Deus deu perdão para a vida dele. O pecado ainda teve consequências. Mas, verdadeiramente, Deus o livrou da morte. Deus o livrou de coisas ainda piores que iriam se suceder se aquele pecado tivesse ficado. Se ele tivesse ficado ali. Então, meu irmãozinho, se Deus ele te mostra algo que você está fazendo que não está na vontade dele, não demore tempo. Faça o possível e impossível para corrigir. Corrige imediatamente. O missionário ele diz o seguinte, né? Ele fala uma coisa que é interessante. Ele diz: é melhor você ficar vermelho por alguns segundos do que amarelo para o resto da vida. Se tem que falar alguma coisa, pode ser até um irmão, fale. Não omita. Mas seja perfeito. Esteja na palavra do Senhor. Seja perfeito. Para que em verdade Deus ele possa operar ainda mais na sua vida. Tá? Então volta lá para Colossenses 4:12. Vamos voltar lá e vamos ver o nosso último ponto. O último ponto que Paulo ele destaca para os colossenses nesse versículo. Ele diz para nós o seguinte, né? A gente leu: para que vos conserveis firmes, aí perfeitos, e aí a terceira parte diz: e consumados em toda a vontade de Deus. Algumas Bíblias, né? Eles traduzem essa última parte como e completos em toda a vontade de Deus. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, é aquilo que o Espírito Santo fala ao teu coração. É o que o Espírito de Deus fala nas Escrituras. É aquilo que Deus ele passa para todo mundo, mas passa também individualmente para mim, para a senhora, para você que está me assistindo, para todos, para todo mundo. Para todo mundo. Para meu irmão, para minha irmã. Tanto os mandamentos gerais como os específicos. Essa é a vontade de Deus. E a gente vai ver aqui. Abre lá em 1 Tessalonicenses 4:3 e vamos ver uma das vontades de Deus, que Deus passa para todo mundo. Olha só, principalmente para mim e para você. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E ele continua. Bota aí o versículo 4, por favor. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Volta lá para o 3. A vontade do Senhor é que a gente deixe todos os deuses que a gente costumava servir. Prostituição não só se refere ao homem ter uma relação com uma outra mulher sem ter nenhum vínculo. Não só se... A gente pode estender o sentido dessa palavra para qualquer relação que o homem tem
qualquer Deus que o homem faz para si. Qualquer coisa que o homem faz para si, um Deus. Às vezes é o dinheiro. A Bíblia até deixa bem claro: não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro, o Deus do dinheiro. Às vezes é um familiar. A pessoa faz do familiar um Deus. Tudo que aquele familiar quer, a pessoa faz. Mesmo que seja contra a palavra, muitas vezes. Não, meu irmão, não, minha irmã. Às vezes a pessoa faz do Deus um emprego, uma profissão, um título. Não, meu irmão. A palavra do Senhor diz que a gente tem que buscar a Deus acima de todas as coisas. E que isso, Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, que eu e você possamos estar longe da prostituição, tanto física como espiritual. Porque essa é a vontade dele. Mas mais ainda, abre lá em 1 de Pedro 2,15. Olha só o que diz. 1 de Pedro 2,15. Ele diz: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Que ponto é esse que eu estou trazendo para você, meu irmão e minha irmã? É que muitas vezes a vontade de Deus para a sua vida é que você faça bem a alguém, que você jejue por uma pessoa, que você interceda pela vida dela, e muitas vezes você não quer fazer. Mas Deus direciona o seu coração para fazer. Então, não rejeite. Não rejeite. Faça. Para que você fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Olha só, meu irmãozinho. Se aquela pessoa ela te faz mal, se tem uma ação maligna para querer verdadeiramente usar aquela pessoa para te fazer mal, saiba de uma coisa. Romanos 12, 21, ele deixa bem claro isso. Por que a gente muitas vezes é direcionado a fazer o bem para aquela pessoa? Romanos 12, 21, ele deixa bem claro: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A vontade de Deus muitas vezes para a sua vida é que você faça um bem a uma pessoa para você vencer o mal que está na vida dela. Só que muitas vezes você não quer ouvir. Você não quer ouvir. E a gente precisa ouvir isso. A gente precisa dar ouvidos. E entender que o bem é muito mais poderoso do que o mal. Ou o diabo é mais poderoso que Deus? Nada disso. A Bíblia diz que é pelo dedo de Deus que Jesus expulsava os demônios. O diabo não tem poder nenhum, meu irmão. Então, creia nisso. Creia que fazer o bem para aquela pessoa, Deus direciona a fazer isso, vai vencer o mal que está agindo na vida dela. E que verdadeiramente, Deus vai verdadeiramente fazer mais que vencedor naquela situação, naquela circunstância. Vamos lá agora para Romanos 12. Agora volta para o versículo 2. Olha só o que diz. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se conforme com aquilo que você aprendeu há muito tempo, com o que esse mundo te ensinou, mas transformai ele, renovai a vossa mente, para que você experimente essa boa, essa perfeita, essa agradável vontade do Pai. Quer ver você vencedor fazendo o bem? Quer ver você mais que vencedor e fazendo como Jesus fez?
Por onde Jesus passava, deixava um rastro de cura, de libertação, de bênção. Da mesma forma sou eu e sou você. Se nós cremos em Jesus, por onde nós passarmos, nós vamos deixar rastros de cura, de libertação, vamos deixar rastros de bênçãos, de liberdade. Por onde quer que passamos, eu acho que é Atos 10:38. Veja lá, por favor, se é Atos 10:38. Isso, é esse mesmo. Olha só. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, ele verdadeiramente andou com Deus e fez o quê? O bem, e curou os oprimidos. Da mesma forma eu e você. Vontade de Deus é essa. Deus é conosco. Se nós verdadeiramente queremos estar sempre na palavra dele, se nós verdadeiramente temos esse coração sincero, nos colocamos à disposição do Senhor para fazer isso, Deus é conosco, meu irmão. E se Deus é com nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O único que pode impedir sou eu e sou você. Sou eu e é você mesmo. É o único que pode impedir. Mas o diabo não, ele não tem vez. E da mesma forma como Deus ungiu a Jesus para fazer o bem, Deus ungiu a mim, ungiu a você, ungiu a vocês todos, para fazer o bem, para curar, para libertar, pelo poder dele, através da palavra. Então, meus irmãos, vamos assumir essa posição. Vamos entender essa boa vontade. Vamos buscar. Às vezes a gente tem até medo de saber a vontade de Deus, porque quando a gente vai para querer saber a vontade de Deus, às vezes Deus diz para a gente corrigir alguma coisa. E a gente não quer. Mas entenda, meu irmão, é para o teu bem. É para o teu bem. É para o teu bem. E a Bíblia já deixou claro que o bem, ele vence o mal. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então entenda isso, meu irmão. Entenda a vontade de Deus para a sua vida. E quando você entende, quando você anda, o milagre ele acontece. Muita gente, infelizmente, não sabe qual que é a vontade de Deus para a vida dela. E a gente vai ver um exemplo aqui. Mas quando a gente passa a saber e a gente crê, verdadeiramente o milagre acontece. O exemplo que eu quero que vocês fiquem é a cura de um leproso. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo de número 40. Marcos 1, versículo 40, ele diz para nós o seguinte: E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. Esse leproso, ele colocou Jesus só: Se o Senhor quiser, meu Pai, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. E o que que Jesus respondeu? Versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: Quero ser limpo. Quero ser limpo. Essa é a vontade de Deus, meu irmão. Essa é a vontade de Deus, minha irmã. Às vezes hoje você está com uma enfermidade, com uma lepra. Aí você está com enfermidade, com a lepra, e está se perguntando se Deus não quer te curar. Deus quer te curar, meu irmão. Deus quer te curar. Essa é a vontade dele. Ele já deixou escrito na palavra que pelas suas feridas nós já fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós já fomos curados. Essa é a vontade de Deus. Que o diabo ele não venha querer nos oprimir, mas verdadeiramente que nós vivamos a vida abundante, tendo total liberdade, livre de toda enfermidade e de todo mal. Essa é a vontade.
Essa é a vontade do Senhor para nós, quer ser limpo. Só que muitas vezes a gente se esquece. Êxodo, eu acho que é 15, 26. Abre lá, Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Isso. Olha só, ele diz para nós o seguinte. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Se verdadeiramente, meu irmão, você busca fazer a vontade do Senhor, você busca guardar os estatutos, você verdadeiramente é uma pessoa que quer em todo tempo andar segundo a direção de Deus, então nenhuma enfermidade pode ser colocada sobre você. Mas o inimigo veio e está me tentando, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus já te deu o poder para expulsar. O Senhor já tem poder para te sarar. O Senhor já deseja que você sare. E você é limpo e você sara. E você é curado do mal. Volta lá para Marcos 1:41 e a gente vai ver. Jesus disse: quero ser limpo. E olha só o que aconteceu. Marcos 1:41, quero ser limpo. O versículo 42, ele diz para nós o seguinte: e tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. É isso que vai acontecer, meu irmão. É isso que vai acontecer. Pode ser uma gripe ou um câncer. Estando firme em Deus, fazendo a vontade dEle, andando nos caminhos do Senhor, ouvindo a voz dEle, vai se cumprir esse versículo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Versículo 43, ele diz para nós o seguinte: e advertindo severamente, logo o despediu. Versículo 44, e disse: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece a tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas olha só o que esse rapaz recém-curado ele fez. Versículo 45, ele diz: mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservar-se fora em lugares desertos. E de todas as partes iam ter com ele. Infelizmente, esse homem, ele fez uma coisa. Depois que ele foi curado, ele fez uma coisa que Jesus não disse para ele fazer. E foi dizer para todo mundo o que havia acontecido. Às vezes você vai e recebe uma bênção, meu irmão, mas às vezes você deixa de andar na vontade de Deus. E aí o que acontece? Muitas vezes não acontece nada com você, mas às vezes aquela pessoa que poderia ser curada pelo seu testemunho de vida, pela ação de Deus em você, ela deixa de ser curada. Jesus, ele queria entrar naquela cidade para curar ainda mais pessoas, mas não pôde fazer isso. Porque aquele homem já havia falado para todo mundo o que Jesus havia dito. Mas Jesus disse para que ele não fizesse isso. Para que ele não fizesse isso. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, tomando posse da sua bênção, conquistando a vitória, aquilo que você tanto deseja, tanto almeja, se libertando daquilo, ouça a voz do Senhor. A igreja não é um pronto-socorro. Né? Viver no evangelho não é como ir ao pronto-socorro. No pronto-socorro, a gente vai quando a gente está com uma crise aguda, uma urgência, bem dizer. E tendo terminado a urgência, a gente volta. A gente volta para casa, para a nossa vida normal. A nossa vida no evangelho ela não deve ser um pronto-socorro. Há momentos que a gente precisa do pronto-socorro. Então há momentos de você chegar, você clamar, você pedir, você verdadeiramente chegar assim: eu estou precisando, sim, há momentos sim. Como há momentos que a gente precisa ir no pronto-socorro, por alguma emergência. Mas a nossa vida não é o pronto-socorro.
O evangelho, viver no evangelho não é estar no pronto-socorro. É verdadeiramente ter uma vida, ou uma vida na vontade do Senhor. Ou seja, não só obedecer para conquistar a bênção, obedecer em todo o tempo. Infelizmente, muitas vezes, o que tem nos faltado para a gente alcançar o favor de Deus, para a gente alcançar aquilo que verdadeiramente a gente deseja para a nossa vida, né? Toda essa bênção que Deus ele fala, às vezes o que tem faltado não é fé, não é oração. Sabe o que tem faltado para a gente? Obediência. Obediência. Às vezes não é fé, às vezes a gente crê que Deus vai fazer. Às vezes não é oração, porque às vezes a gente ora todos os dias. Às vezes é obediência, é ouvir o que Deus está falando. E quando a gente ouve, meu irmão, o milagre não só acontece para nós, como ele é estendido. A gente viu em Atos 10:36 ou Atos 10:38 que Deus ele ungiu a Jesus de Nazaré e Jesus ele foi curando os enfermos e expulsando todo o mal, porque Deus era com ele. Deus ele nos ungiu a mim, ungiu a você, ungiu a todos nós, para não só na nossa vida se cumprir a vontade dele, mas na vida de todos aqueles que creem, todos aqueles a quais nós tivermos contato. Então, meu irmãozinho, faça a vontade do Senhor, viva na vontade do Senhor. Para a gente terminar aqui, para encerrar, eu quero ler com você um versículo que eu disse logo de início na oração. O Salmo 143, versículo 10. Que eu e que você diga esse salmo, verdadeiramente, aplique esse salmo todos os dias na nossa vida. Veja só o que ele diz. Salmo 143, versículo 10, ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Que verdadeiramente o Senhor venha te guiar com o bom espírito dele por terras planas, por terras férteis, por terras abençoadas. Mas que você sempre peça ao Senhor para que ele te ensine a fazer a vontade dele. Que a gente viu que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que a vontade dele para a nossa vida é que a gente vença o mal com o bem. Que a vontade dele para a nossa vida é que a gente se separe para ele. A gente se santifique na palavra. A gente se abstenha de todo tipo de prostituição e maldade e verdadeiramente venha para o reino dele. Venha para a luz. E aí, assim como aconteceu na vida do leproso, assim como aconteceu na vida daquele menino lunático, quando a gente crê, quando a gente confia, quando a gente faz, o milagre ele vem. A cura ela chega, a libertação ela vem por completo. A obra de Deus ela se concretiza por completo. Amém? Então fica com essa palavra no coração, em nome do Senhor Jesus, guarda ela e medita nela mais. Procura ver, procura entender a vontade do Senhor para a sua vida. Muitas vezes a gente fala, é como o pastor aqui às vezes diz, às vezes a gente fala, sai capeta, sai capeta, sai capeta, e o capeta não sai porque a gente está dando liberdade para ele. Então muitas vezes não adianta, sai capeta, sai capeta, sai capeta, sem antes a gente ouvir de Deus, sem antes a gente corrigir o que está na nossa vida, sem antes a gente dar o devido lugar ao Senhor. Nós vamos orar agora. Nós vamos verdadeiramente nos colocarmos diante do Senhor. Se você que está aqui me acompanhando pela transmissão, você não tem andado na vontade plena e perfeita, ore e peça perdão ao Senhor. Peça para que Ele te guie na sua vontade. Se você não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador, aceite, viva essa vida abundante, porque Cristo Ele quer te dar essa vida abundante, essa vida cheia de liberdade, essa vida cheia de mantimento e essa vida com a salvação. Então, verdadeiramente, se coloque diante de Deus agora nessa manhã e vamos vencer o mal. E vamos verdadeiramente batalhar, lutar e vencer
porque o Senhor Jesus Cristo já nos deu a vitória. Amém? Então, vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, meu Deus, por essa palavra. Te agradecemos, meu Deus, por essa direção. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos mostrado, meu Deus. Oh, meu Deus, nos ensina, meu Pai, a fazer a Tua vontade, assim como o salmista declarou. Meu Deus, nos ensina, meu Pai, a andar na Tua direção. Oh, meu Deus, me perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor, se nós, meu Pai, Senhor, temos andado fora, meu Deus, da Tua vontade, fora, meu Deus, da Tua direção, fora, meu Deus, do que o Senhor diz, meu Pai, Senhor, em nossos corações. Oh, meu Deus, Senhor, meu Pai, fala, meu Deus, para nós, meu Pai, mudarmos o nosso caráter, para nós, meu Deus, nos parecermos mais com o Senhor. Oh, meu Deus, nós queremos cumprir isso. Nós queremos, meu Pai, ouvir o Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelo pecado, meu Pai, que nós cometemos. Oh, meu Deus, pela coisa errada, meu Pai, Senhor, que dissemos. Se estamos, meu Pai, Senhor, com mágoa, Senhor, nós não queremos que essa mágoa fique no nosso coração. Oh, meu Deus, nós liberamos o perdão, meu Pai, para aquela pessoa. Nós, meu Pai, Senhor, meu Deus, conversamos já com essa pessoa. Se nós defraudamos, meu Pai, Senhor, alguém, nós, meu Pai, Senhor, vamos diante, meu Pai, Senhor, meu Deus, dessa pessoa e vamos nos acertar. Meu Deus, nós queremos viver, meu Pai, uma vida reta, meu Pai. Oh, meu Deus, uma vida justa diante do Senhor. Oh, meu Deus, essa enfermidade, esse mal, meu Pai, Senhor, que está tentando nos assolar e não vai ficar, meu Deus, enquanto nós formos perfeitos no Senhor, enquanto permanecemos firmes no Senhor, enquanto, meu Pai, nós estivermos, meu Pai, Senhor, fazendo a Tua vontade. Oh, meu Deus, nos perdoa, meu Pai, Senhor, meu Deus, e nos restaura. A Tua palavra nos diz que o Senhor, meu Deus, é fiel e justo para nos perdoar. Oh, meu Deus, que aquele, meu Pai, Senhor, que verdadeiramente pecou, ele confesse, meu Pai, o seu pecado diante do Senhor. Ele se arrependa verdadeiramente. E o Senhor, meu Deus, purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Oh, meu irmão, você que verdadeiramente pediu perdão ao Senhor, você que verdadeiramente se arrependeu, você que verdadeiramente deseja agora seguir a vontade e verdadeiramente viver na vontade do Senhor, você verdadeiramente agora é perdoado, é libertado, é verdadeiramente purificado de toda injustiça. E agora purificados, e agora libertados, e agora perdoados, limpos pelo Senhor, nós os colocamos em batalha. Nós nos colocamos em batalha contra todo o mal, contra toda essa opressão maligna que tem tentado assolar. A palavra do Senhor nos diz: Senhor, se quiseres, podes me curar. O Senhor quer, sejamos limpos. Então, em nome do Senhor Jesus, essa enfermidade, esse espírito que tem colocado esse cansaço, meu Pai, no corpo do homem. Oh, meu Deus, que tem colocado, meu Pai, Senhor, essa, meu Pai, dor de garganta, meu Deus, essa dor de cabeça, meu Pai, Senhor, meu Deus, essas dores no corpo. Meu Pai, Senhor, é esse espírito, meu Deus, Senhor, que tem colocado essa dor na coluna, que tem, meu Deus, Senhor, colocado, meu Pai, Senhor, meu Deus, essa dor no ombro. Oh, meu Deus, Senhor, tem colocado, meu Pai, essa dor, meu Pai, nos órgãos internos, na parte pélvica, meu Pai, dessa pessoa. É esse, meu Deus, espírito maligno, meu Pai, Senhor, que tem, meu Deus, tentado colocar, meu Pai, Senhor, tem feito, meu Deus, um caroço, meu Pai, Senhor, meu Deus, um mioma, um cisto, meu Pai. Oh, meu Deus, esse espírito, meu Pai, Senhor, que verdadeiramente tem causado a endometriose, meu Pai, nessa mulher, meu Pai, esse espírito maligno, meu Pai, Senhor, que tem feito, meu Pai, com que essa pessoa, com que essa mulher, meu Pai, ela tem um ciclo desregular. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, nós, meu Pai, repreendemos essa ação maligna. É esse espírito que tem colocado ansiedade, meu Pai, Senhor, a depressão no coração dessas pessoas. É esse espírito, meu Pai, Senhor, que tem colocado, meu Pai, Senhor, meu Deus, oh, meu Pai, Senhor, o sentimento de morte, meu Pai, o pensamento de morte. Essa pessoa que não tem paz, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós dizemos a você, mal, nós nos levantamos contra você. Você tem usado pessoas para atormentar aquela vida, você tem usado pessoas, tem usado familiares para verdadeiramente não deixar essa pessoa em paz. Em nome do Senhor Jesus, nós nos levantamos contra você, potestade do mal. É você que verdadeiramente tem afligido a vida daquela família, tem vindo com as suas más notícias para aquela casa. Em nome de Jesus, saia, você não tem voz na nossa vida, você não tem voz na nossa família. Em nome do
Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Deus estranho, nós te repreendemos agora, nós dizemos agora, Deus de imagem, Deus de pau, Deus de pedra, em nome do Senhor Jesus, não governe mais a vida dessa pessoa, essa pessoa que vivia na idolatria, que adorava um, que adorava outro, que não vivia firme em nada, vivia de igreja em igreja, de templo em templo, de obra em obra. Em nome do Senhor Jesus, nós te repreendemos, mal, nós te repreendemos a tua ação sobre a vida dessa pessoa. É você, espírito, que coloca um mal no fígado, um mal no coração. Essa pessoa que acorda, meu Pai, com o coração acelerado, essa pessoa, meu Deus, Senhor, que acorda, meu Pai, Senhor, meu Deus, com uma dor que parece, meu Pai, que a cabeça dela vai explodir. Meu Deus, no nome de Jesus, vem passando agora com o teu fogo, vem passando com o teu poder, meu Pai, Senhor, e vem limpando. Em nome do Senhor Jesus, é naquela casa, meu Pai, é na vida daquela filha, daquele filho, meu Deus, vai, vem passando e vem operando, porque o milagre, meu Deus, ele não só vem para nós, ele vem, meu Deus, Senhor, também para aqueles que a gente tem contato. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, vai passando com teu fogo, vai passando com teu poder, meu Pai, de vida em vida, de pessoa em pessoa. Espírito maligno da frigidez, espírito maligno, meu Pai, só que tem levado essa pessoa para o vício do fumo, para o vício da bebida, em nome do Senhor Jesus, eu quebro as suas forças agora, nós quebramos as suas forças, nós paralisamos a tua obra agora e dizemos: mal, vai embora, em nome do Senhor Jesus, toda essa maldição. Palavra do Senhor nos diz que pelas suas feridas de Jesus, nós já fomos sarados. Palavra do Senhor nos diz que Ele nos deu poder e autoridade para expulsar todo o mal. Meu irmãozinho, se coloque, assuma a sua posição em Cristo, você verdadeiramente pode pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Então exija, ordene mal, não é um pedido, é uma ordem. Nós ordenamos, nós dizemos agora que da casa, da mente, da alma, do corpo, aonde você estiver se escondendo, aonde você estiver incubado, em nome do Senhor Jesus, nós dizemos agora que você e toda a sua obra, diabo, e toda a sua obra maligna, em nome do Senhor Jesus, da vida, do corpo, da alma, da mente, do coração, em nome de Jesus, todo mal, diga agora comigo, todo mal, em nome de Jesus, sai, vai embora, saia em nome de Jesus. Pai, vem, Senhor, vem, meu Deus, agindo, meu Pai, sobre a vida desse irmão, dessa irmã, meu Pai, que está acompanhando aqui agora. Oh, meu Deus, e vem, meu Pai, Senhor, verdadeiramente dando, meu Deus, o pleno funcionamento, meu Pai, para aquele músculo. Vem, meu Deus, restaurando, meu Pai, a cartilagem, meu Deus, Senhor, que tinha naquelas articulações. Vem, Senhor Jesus, verdadeiramente desinflamando aquele nervo, meu Pai, que fazia com que aquela pessoa sentisse dor. Meu Deus, vem, Senhor, em nome de Jesus, fazendo aquele sangue, meu Pai, Senhor, circular, meu Pai, Senhor, corretamente. Vem, Senhor Jesus, operando, meu Pai, Senhor, o milagre. Vem, Senhor Jesus, dando para essa pessoa, meu Pai, Senhor, agora a vitória. Oh, meu Deus, Tu és o Deus, meu Pai, que cura. Tu és o Deus, meu Pai, que liberta. Tu és o Deus, meu Pai, que tudo, meu Pai, Senhor, pode fazer e não há nada, meu Pai, não há demônio no mundo que possa impedir. Meu Deus, vem. Tua palavra nos diz, meu Pai, que nós não devemos estar quietos por coisa alguma. Antes as nossas petições sejam em tudo conhecidas. Oh, meu Deus, e a paz que excede todo entendimento, guarde, meu Pai, sobre os nossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu Deus, que a paz do Senhor, meu Pai, a paz que o Senhor, meu Deus, oferece àqueles que creem, meu Deus, esteja, meu Pai, na vida desse homem, dessa mulher, esteja na vida dessa pessoa, desse jovem, dessa jovem. Meu Deus, meu Pai, que toda ansiedade, que todo medo, meu Pai, ele seja, meu Deus, Senhor, embora ele saia, meu Pai, e verdadeiramente seja, meu Pai, Senhor, meu Deus, preenchido agora, meu Pai, esse espaço, que antes, meu Pai, era preenchido pela ansiedade, que antes era preenchido pelo medo, que esse espaço agora seja preenchido pela Tua paz, pelo, meu Pai, Senhor, meu Deus, pela Tua essência, ó Senhor. Vem, meu Deus, guardando o coração desse jovem, dessa pessoa que está me acompanhando. Oh, meu Deus, que a Tua certeza, meu Pai, Senhor, da vitória esteja sobre a vida de todos, que eles agora, meu Pai, possam estar em paz, crendo, meu Pai, Senhor, meu Deus, que o Senhor já operou. Crendo, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, é com eles. Crendo, ó Pai, que verdadeiramente a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se cumprirá na vida deles, em nome
do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus e louvado seja o Senhor por isso, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Tome posse da sua bênção, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos verdadeiramente aqui hoje engrandecer o nome do Senhor. Posso tomar posse dessa bênção, desse milagre? Creia e fique em paz, porque saiba que a paz do Senhor estará guardando o seu coração e o seu sentimento em Cristo Jesus. Amém? Então fica com essa palavra no teu coração. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu agora vou passar agora adiante a parte das doações, a esse momento, né? E a igreja, a gente está aqui, né, com as portas fechadas, mas a igreja ela nunca deixou de ter despesas, né? As despesas elas vêm todo mês. E quem é que sustenta essa obra? Quem sustenta essa obra é o Senhor, através de você que está aí me acompanhando, através das pessoas que creem que Deus, Ele é o provedor da vida delas e que Deus, Ele fala na palavra para trazer todos os dízimos e as ofertas ao Senhor, à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa. Se você tem esse entendimento, se você entende o que é isso, então não deixe de ser fiel ao Senhor. Nós comunicamos aos irmãos há uns dias atrás, para que mesmo nessa época, nesse tempo de pandemia, sempre ouça o que o Espírito Santo diz a cada um e que seja sempre fiel ao Senhor. A palavra do Senhor diz, né, Davi diz no seu salmo que ele procurará os fiéis da terra. E Deus também está procurando os fiéis da terra. Porque aquele servo que é bom, aquele servo que é fiel, o Senhor ele deixa bem claro que sobre o pouco ele foi fiel, sobre o muito Deus vai colocar. Então nunca vai faltar para você, meu irmão. Se verdadeiramente você entende que o Senhor te direcionou a dar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, então creia que é o Senhor quem vai multiplicar a sua sementeira, creia que é o Senhor que vai vir com o socorro para a sua vida. Entenda isso e verdadeiramente o Senhor vai te colocar sobre o muito, vai te colocar sobre toda essa abastança que Ele diz na palavra. O único versículo, né, aonde Deus ele manda fazer prova dele é quando ele fala do dízimo. Malaquias 3:11. E fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. É o único versículo onde ele manda fazer prova dele. E a gente vê o quão ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele não deixa faltar. Quando pensa que se vai faltar, ele abre uma porta e a bênção chega. Então creia nisso, meus irmãos. Eu vou passar aqui para vocês as contas da igreja, o CNPJ da igreja, as contas, né, dos 5 bancos, da casa lotérica. Mas se você não tem conta em nenhum desses bancos, a gente vai te dar o CNPJ, porque pelo CNPJ você transfere de qualquer outro banco, usando qualquer um desses bancos. E aí, verdadeiramente, a sua doação é computada em nome do Senhor Jesus. Então, eu vou passar aqui para vocês. E vou passar a mandar para vocês também o Pix, né? Se você hoje é mais adepto, já pertence a essa modalidade do Pix, né? Já cadastrou, já fez as suas chaves, verdadeiramente já sabe como utilizar essa modalidade, para nós também é uma bênção. A gente vai estar mandando aqui para vocês o nosso Pix, e é num instante, é praticamente instantâneo. Quando você manda, faz alguma operação no Pix, em 10, 15 segundos já cai aqui na conta da igreja, e louvado seja o Senhor por isso, amém? Então eu vou te passar aqui as contas, começando primeiro dos nossos CNPJ. O nominal é Igreja Internacional da Graça de Deus, e o nosso CNPJ é o 30902 803 000100, repetindo, 30902 803 000100. O nosso primeiro banco é o Bradesco. A agência é 3378, dígito 2, 3378, dígito 2. A conta corrente é 51238, dígito 9, 51238, dígito 9.
O próximo banco é o Banco do Brasil. A agência é 0472, dígito 3, 0472, dígito 3, e a conta corrente é 56098, dígito 7, 56098, dígito 7. O próximo banco é a Caixa Econômica Federal. A agência é 0221, dígito 0, 0221, dígito 0, a operação é 003 e a conta corrente é 772627, dígito 5. Repetindo, 772627, dígito 5. E o próximo banco é o Itaú. A agência é 0406, dígito 1, 0406, dígito 1, e a conta corrente é 76526, dígito 3, 76526, dígito 3. O próximo banco é o Santander. Agências 3795, dígito 0, 3795, dígito 0, e a conta corrente é 013 00 23 92, dígito 4. Repetindo, 013 00 23 92, dígito 4. O próximo é as lotéricas. O nosso convênio é o Show da Fé. É o Show da Fé e o convênio é 3091 2065. 3091 2065. E o nosso Pix é doações@igd.com.br. Doações sem o C cedilha, com C e sem o tio em cima do O. Então fica doacóis. doacóis@igd.com.br. Amém? E fazendo a doação, você pode nos enviar o comprovante pelo nosso telefone, que também é o WhatsApp. O DDD de Recife é 81 e o número é o 3090-3300. Esse é o mesmo número que nós estamos aqui atendendo você. Você pode pedir o seu culto, a sua visita online, pode orar também, pode ligar também para pedir a oração, para verdadeiramente pedir um atendimento. A equipe de fé aqui está prontinha para atender. Amém? De Jesus. Não estamos deixando de fazer a obra do Senhor. Amém? Então, esteja nisso. E fique firme. Faça a vontade de Deus. Entenda qual que é a vontade de Deus para a sua vida e verdadeiramente sempre faça. Toma posse dessa palavra e medita mais. Eu sou Mauri Cristiano, sou obreiro de fé e vou ficando por aqui. Até a próxima transmissão, em nome do Senhor Jesus. E fica na paz. Amém? Na bênção do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau. Fica na paz, irmãos.